Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Venício e quero convidá-la e convidá-lo para a nossa aula de número 8 da obra O Livro dos Médiuns. Seja muito bem-vinda e bem-vinda, como eu falei, e hoje, que aula impressionante, desculpa, que aula, engasguei. Que aula impressionante, que aula maravilhosa em função do capítulo 3. Né? Vamos iniciar o estudo do capítulo 3 da obra O Livro dos Médiuns. O título do capítulo 3 é O Método. E olha, esse capítulo, eu refleti bastante sobre ele, e olha, se por acaso alguém que nos acompanha aqui nesse canal, né? Alguém que acompanha essas aulas, se por acaso você for facilitador em grupos de estudos, né? Sobretudo, obviamente, estudos espíritas, se você for facilitador em cursos de mediúnica, né? de educação mediúnica, em cursos, enfim, em cursos afins sobre espiritismo, esse capítulo ele é interessantíssimo. Interessantíssimo, sim. O capítulo 3. E Kardec, eu não sei nem se ele tinha consciência disso, não há como saber, mas que esse capítulo ele é bastante útil, claro, para todos nós que estamos estudando o espiritismo e o fenômeno mediúnico, claro, a mediunidade, é óbvio, é a que se destina, mas a facilitadores também. Eu cheguei a essa conclusão, a facilitadores também. Enfim, vejamos, tirem as vossas próprias conclusões, depois deixe aí nos comentários se você quiser, né? Bom, o método, do que trata o método? Porque nós vamos começar a entender que Kardec, ele, óbvio, já imaginava que em face da nova ciência, da nova filosofia, muitas pessoas iam, claro, maravilhar-se, iam querer ensinar essas coisas para outras pessoas, iam querer convencer, iam querer fazer prosélitos, ou seja, adeptos, iam querer, como é muito natural que aconteça em face de um novo conhecimento, né? Nós queremos transmitir, nós queremos reunir pessoas que possuem a mesma crença, e aqui no caso de espiritismo, né, é uma crença racional, né, não acreditar, não é misticismo, né, não é misticismo não. É você, em face de uma nova ciência, compreender os princípios pertencentes a ela, e é muito natural que você queira transmitir esse conhecimento, que você queira, claro, reunir adeptos, é muito natural. E aqui Kardec nos dá uma série de conselhos que, olha, funciona em sala de aula, funciona nas salas dos grupos de capacitação, nos grupos de capacitações nos centros espíritas. Se não, vejamos. Olha só, capítulo 3, o método, item 18. E olha, Kardec já começa escrevendo o seguinte: o desejo natural e muito louvável de todo adepto, desejo que não se saberia mais encorajar, é o de fazer prosélitos, ou seja, adeptos. Foi com a finalidade de facilitar sua tarefa que nos propusemos a examinar aqui o caminho mais seguro a nosso ver, para atingir esse objetivo, a fim de poupar-lhe esforços inúteis. Eu acho que essa frase introdutória já explica tudo, né? Está dizendo aqui, o caminho seguro, né? Ele fala aqui, nos propusemos a examinar aqui o caminho mais seguro, ao nosso ver, para esse objetivo, ou seja, de ensinar, de chamar a atenção, ou até mesmo, claro, é óbvio que não é dedicado só a facilitadores, só a professores, a todo aquele e aquela que quer entabular uma conversação lógica, racional, lúcida, acerca dos fenômenos mediúnicos e, claro, por abrangência, acerca do espiritismo em si.
Olha só então. Dissemos que o Espiritismo é toda uma ciência, toda uma filosofia. Aquele que quer seriamente conhecê-lo deve, pois, como primeira condição, sujeitar-se a um estudo sério e se persuadir de que, como em toda outra ciência, não se pode aprender brincando. O Espiritismo, já o dissemos, toca em todas as questões que interessam à humanidade. Seu campo é imenso e é, sobretudo, em suas consequências que deve ser examinado. A crença nos espíritos, sem dúvida, forma-lhe a base, mas não basta para fazer um espírita esclarecido. Da mesma forma que a crença em Deus não basta para fazer um teólogo. Vejamos, pois, de que maneira é conveniente proceder nessa instrução para levar mais seguramente à convicção. A pedra está lançada, né? Está aqui Kardec claramente. Claramente, olha. Vejamos, pois, de que maneira é conveniente proceder nessa instrução. Ou seja, quem está à frente da instrução, né? Se não são os facilitadores, os professores, aqueles, enfim, que transmitem a informação e querem ensinar. E aqui nesse parágrafo, Kardec fala de três temas muito importantes. Primeiro, que Espiritismo, até por se tratar de uma ciência e de uma filosofia, então é sério, requer estudo sério, continuado e prolongado. Então não é numa hora, não é numa conversação, não é talvez com certeza não é numa aula, não é num curso, é num estudo prolongado que leva anos. O terceiro tema, muito claro nesse parágrafo, e eu acho um tema maravilhoso, é que a ciência espírita, a filosofia espírita, ela toca em todas as questões que interessam à humanidade. Eu costumo dizer hoje em dia que estudar espiritismo se assemelha muito à biologia. Biologia é o estudo da vida, só que a biologia ela estuda a vida no seu aspecto material, né? Nos seus aspectos químicos, bioquímicos, físicos, estuda a célula, os tecidos, os órgãos, a interação entre os seres do ponto de vista material. Mas o espiritismo ele estuda a vida também do ponto de vista espiritual, sabe? Do ponto de vista espiritual, é a vida do ponto de vista espiritual e ainda assim a interação dessa vida espiritual com a matéria. Então, é estudar a vida. Estudar espiritismo é vida. Isso aqui que nós estamos estudando é vida. Quando estávamos estudando a Gênese, estudando vida. Quando estávamos estudando, né, no curso passado, o céu e o inferno, estávamos estudando sobre a vida também. O que você acha sobre isso? E o terceiro, né? Claro, é o estudo. Na verdade, o terceiro, ele embasa, ele, na verdade, faz jus ao primeiro tema, né? Que é o estudo sério. Não basta só mostrar fenômenos, não basta só entabular conversações, é preciso estudar seriamente para que a pessoa seja convicta. Aliás, eu posso dizer, falando da minha própria experiência, que espiritismo, pelo menos para mim, é um estudo para a vida toda. Eu comecei a estudar espiritismo com 18 anos de idade. Hoje eu tenho 55 anos. E a impressão que eu tenho é que eu sei de nada há muito pouco. Tamanha surpresa que me causa estudando Allan Kardec, vendo ainda que coisas ainda estão nos textos dele, que às vezes, numa só visão, ou às vezes em anos de estudo, você não se atentou para um ou outro detalhe e você vai descobrindo mais coisas. Então, é um estudo para a vida, é um estudo para a vida. Bom, e Kardec continua no terceiro parágrafo do item 18, capítulo 3, o método. Que os adeptos não se espantem com esta palavra, instrução,
não é apenas o ensino dado do alto do púlpito ou da tribuna. Ou seja, não vamos nos empolar, né, como se fôssemos donos da verdade e os senhores de todo conhecimento, pois de fato nenhum de nós o é. Há também o da simples conversação. E aqui Kardec está nos lembrando, que é óbvio, você tem os cursos, você tem os congressos, as palestras, mas você tem a conversação simples. E em todas essas situações há necessidade de se estabelecer, de se transmitir um bom conhecimento, um conhecimento correto, um conhecimento certo, científico, filosófico, que traga realmente a informação, informação de qualidade, informação certa, a que todo ser humano tem direito. Bom, há também o da simples conversação. Toda pessoa que procura persuadir uma outra, seja através de explicações, seja pelo caminho das experiências, ensina. Então, olha só, Kardec nos lembrando, o professor Rivail nos lembrando que a conversação é uma forma de ensinar também. Aliás, é a dialética, né? A dialética maiêutica ensinada por Sócrates, né? Quem for assim adepto, quem for afeito à filosofia, sabe o que é a maiêutica socrática, né? Muito interessante. Jesus, inclusive, usou essa metodologia, né? Bom, o que desejamos é que seu trabalho frutifique, a ajuda que Kardec está nos fazendo, a quem quer ensinar, a quem quer saber conversar sobre espiritismo, né? O que desejamos é que seu trabalho frutifique, e por isso cremos dever dar alguns conselhos, dos quais poderão igualmente se aproveitar aqueles que desejam instruir-se por si mesmos. Neles encontramos um meio de atingir mais seguramente e mais prontamente o objetivo. Olha só, que Kardec define que o objetivo desse capítulo é ajudar aquele que quer ensinar, aquele que quer transmitir o conhecimento espírita, e aquele que é autodidata, quer aprender sozinho, quer descobrir com a leitura, com o estudo sério, toda essa gama de pessoas, de almas a que se dedica, né? Na verdade, a obra inteira. E aí vamos agora ao capítulo 19, muito importante, o capítulo 19 não, item 19, o capítulo é o 3, né, da primeira parte. Bom, olha só o item 19, importantíssimo. Crê-se geralmente que para convencer basta mostrar os fatos. Esse parece, com efeito, o caminho mais lógico, e, todavia, a experiência mostra que não é sempre o melhor, porque vê-se frequentemente pessoas as quais os fatos mais patentes não convencem de modo algum. A que se deve isso? É o que vamos tentar demonstrar. Aqui eu peço licença de vocês para refletir um pouquinho sobre o mundo em que nós estamos, onde a ciência demonstra uma coisa, ninguém acredita. Mas vem alguém e disse que viu o fantástico sem evidência nenhuma, ou seja, sem prova nenhuma, e aí todo mundo acredita. A ciência demonstra, mostrando os fatos. É verdade que a ciência usa uma linguagem toda própria, que nem sempre, na verdade, quase sempre não é acessível à grande massa. Mas a ciência mostra, demonstra com seus fatos, mas aí ninguém acredita. Mas aí eu vou ser um pouquinho repetitivo. Vem alguém, independente da patente que esse alguém carregue no nome, mas vem alguém e salta com uma afirmação aí, às vezes maravilhosa, mas sem prova, sem evidência, ou seja, é o que ele disse, é a opinião dele ou dela, e aí uma legião de pessoas acredita. Kardec já percebia isso, já na época dele, não tinha como não ser, né? Kardec era pedagogo, era professor também, ele sentiu isso na pele. Bom, Kardec, vamos ao que mais importa aqui, ó. Embora o que eu falei importa também. No Espiritismo, a questão dos espíritos é secundária. Olha só. E consecutiva, não é o ponto de partida.
E aqui precisamente está o erro em que se cai e que frequentemente leva ao fracasso diante de certas pessoas. Ainda hoje, né, nós sabemos que muita gente procura no Espiritismo o show, procura o maravilhoso, procura o cair o queixo, né, o ver o fenômeno. Muito parecido como quando se vai ao cinema, como quando se vai a um espetáculo. Né? A maioria das pessoas, eu vou dizer assim, um bom número das pessoas busca isso, enquanto que Kardec está aqui dizendo o espírito, o próprio fenômeno em si, ele é secundário, não é? Os espíritos, não sendo outra coisa, Kardec continua, senão a alma dos homens, o verdadeiro ponto de partida, pois, é a existência da alma, ou seja, você procurar entender que você é o espírito. Às vezes eu vejo pessoas querendo ver espíritos, porque querem conversar com espíritos e esquecem que elas mesmas são espíritos, nós somos espíritos. O que é a alma? E aqui vale lembrar dos conceitos lá de O Livro dos Espíritos, vale lembrar que o que é a alma? É o espírito encarnado. Então, é preciso compreender, faz todo o sentido, é muito lógico, é muito pedagógico, é muito racional. Primeiramente, como é que você vai acreditar? Olha a lógica por trás. Como é que você vai acreditar na existência do espírito se você sequer consegue admitir que você é um espírito, só que encarnado? Percebe o encadeamento lógico que Kardec estipula? Bom, ora, como o materialista pode admitir que os seres vivem fora do mundo material quando crê que ele mesmo não é senão matéria? Ou seja, aquele que não acredita que você mesmo é uma alma, é um espírito encarnado e que você é só mesmo esse conglomerado de átomos e moléculas, né? Órgãos, sistemas, né? Peles, músculos, ossos, nervos, sangue, dentes e por aí vai. Ora, como pode crer em espíritos fora de si quando não crê ter um em si, como eu falei anteriormente? Né? Em vão acumular-se-iam diante de seus olhos as provas mais palpáveis, conquistá-las a todas, porque não admite o princípio, lógico. Você não admite o princípio da alma, para começar você acha que você mesmo não é uma alma, então para por aí, não adianta. É como você tentar em matemática estudar a teoria dos conjuntos e você sequer sabe o que são números naturais, números inteiros, números racionais, irracionais, números reais. Então, primeiro você tem que estudar isso. É por isso que em matemática, antes de se estudar conjuntos, você estuda aritmética, você estuda lógica e por aí vai. Né? Quem for afeito à matemática aí sabe disso. Bom, todo o ensinamento metódico deve partir do conhecido para o desconhecido, lógica matemática pura. Para o materialista, o conhecido é a matéria. Parti, pois, da matéria e esforçai-vos, antes de tudo, fazendo observá-la, de convencê-lo de que nele há alguma coisa que escapa às leis da matéria. Em uma palavra, antes de torná-lo espírita, esforçai-vos em torná-lo espiritualista. Percebe como faz sentido agora? Você tem que estudar muito. Na verdade, hoje eu entendo, e aqui, por favor, é reminiscência minha, introspecção minha. Hoje, por exemplo, eu tenho muita convicção que para estudar espiritismo é fundamental estudar até biologia, bioquímica, por exemplo, física, para mim, tá nos meus estudos. Isso é fundamental, porque é importante conhecer a matéria, uma vez que a alma é o espírito encarnado, ou seja, a alma é o espírito tomando ou ligado à matéria. Como é que você vai compreender essa ligação se você não compreende o que é a matéria? E eu penso que é isso que Kardec está nos lembrando aqui, com outras palavras, mas é isso que ele está nos mostrando. E ele continua, ou seja, tornai o primeiro antes de ser espírita, se você quer, faz com que ele acredite no espírito, pelo menos, na alma,
Aí ele vai tornar-se um espiritualista, que é o oposto do materialista. E Kardec continua. Mas, para isso, há toda uma outra ordem de fatos, um ensinamento todo especial, para o qual é preciso operar por outros meios. Um deles é isso, os tratados de biologia, os tratados da bioquímica, da química, os tratados da física, da biofísica, que explicam o funcionamento da matéria, né? Do corpo enquanto matéria, a citologia, né? O estudo de uma célula, que, aliás, lá em Nosso Lar, estou lembrando agora que lá em Nosso Lar tem uma parte lá, um capítulo, em que André Luiz tece um texto, para dizer o menos, para dizer o mínimo, um texto incrivelmente fantástico, maravilhoso, lógico, coerente sobre a célula, sobre a realidade da célula. Sim, uma única célula eucariótica, por exemplo. Bom, incrível. Quem tiver, vão lá em Nosso Lar e leiam, que aliás é uma obra que é preciso lê-la, com certeza. Bom, falar-lhe dos espíritos antes que esteja convencido de ter uma alma é começar por onde ele deveria acabar, questão de lógica, porque não pode admitir a conclusão se não admite as premissas. Verdade, a conclusão ela é embasada nas premissas. Como é que você já começa concluindo algo se você não trabalha as premissas, né? E aí a questão de lógica, né? O estudo da lógica, aliás, é fundamental. Antes, pois, de procurar convencer um incrédulo, mesmo pelos fatos, convém-se assegurar da sua opinião com respeito à alma, quer dizer, se crer em sua existência, em sua sobrevivência ao corpo, em sua individualidade após a morte. Ou seja, se é importante para o estudo do espiritismo, para o estudo da mediunidade, muito obviamente, essas três conclusões são fundamentais. Que existe o espírito, que esse espírito sobrevive à morte física, e que não basta só ser espírito e não basta sobreviver à morte física, que o espírito precisa também manter a sua individualidade, pois não adiantaria nada o espírito existir, sobreviver à morte, mas perder a sua individualidade, ou melhor dizendo, numa forma mais aprofundada, perder a sua própria consciência. De que adiantaria eu sobreviver, mas não saber mais quem eu sou, não saber mais, não ter mais as minhas crenças, opiniões, as minhas ideias, emoções, sentimentos, tudo que eu aprendi ao longo da vida, perder tudo isso e não ter mais essa minha individualidade, do que isso adiantaria, não é verdade? Então é muito interessante esses três princípios. Existência do espírito, sobrevivência do espírito após a morte e sobrevivência da consciência, que tem a individualidade por consequência, né? Isso é muito interessante, né? Se a sua resposta, ou seja, for negativa, ou seja, se a pessoa não acredita então nisso, na sobrevivência da alma, do espírito, na sua sobrevivência da consciência, né? Se a sua resposta for negativa, será trabalho perdido falar-lhe dos espíritos. É óbvio. Não faz sentido você... Uma vez eu dei uma aula de astronomia, e o tema foi a ida do homem à Lua. Havia um grupo na sala de aula que simplesmente não acreditavam que o homem foi à Lua. E eles passaram a aula inteira, claro, chacotando. Na verdade, parte deles até levantou-se antes da metade da minha fala e já foram embora. E faz sentido. Que sentido faz você ouvir sobre a ida do homem à Lua se você não acredita que ele foi? Se pelo menos você tem dúvidas, se pelo menos você quer discutir as evidências de que o homem foi à Lua, e existem evidências palpáveis, provas irrefutáveis, mas se você simplesmente, além de não acreditar, não quer saber, então, de que faz sentido? Então faz todo sentido quando Kardec escreve. Se a resposta for negativa, ou seja, se a pessoa não acredita no espírito, será trabalho perdido falar-lhe dos espíritos. Eis a regra.
E Kardec finaliza o item 19, e com ele finalizamos a nossa aula também, a aula número 8, né, de número 8. Não fazemos que ela seja sem exceção, mas nesse caso haverá provavelmente uma outra causa que o torne menos refratário. Aqui Kardec diz com muita propriedade, né? Tem exceções, claro, tem aquele que não acredita mesmo, mas quer saber. Foi disso que eu falei anteriormente. Esse sim, vale a pena dedicarmos energia, usarmos a energia para termos os esforços necessários para ensinar. Mas, como dizia Frei Beto, e eu sou um profundo admirador do Frei Beto, só se ensina aquele que quer aprender, não é verdade? Bom, foi essa a nossa aula de hoje, aula 8, espero que você tenha gostado. Beijo no coração de todas e todos, amemos-nos como Jesus nos amou e cuidem uns dos outros, cuidemos uns dos outros. Até a nossa próxima videoaula. Tchau.